Nesse vídeo de atenção farmacêutica, iremos estudar o processo farmacocinético de absorção. A farmacologia divide-se em fase farmacêutica, fase farmacocinética e fase farmacodinâmica. A fase farmacêutica é a fase que faz relação à apresentação farmacêutica dos medicamentos. Por exemplo, medicamentos na forma sólida precisam necessariamente passar pelo processo de desintegração para posteriormente serem absorvidos, distribuídos, metabolizados e excretados. A farmacocinética nada mais é o processo de absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos. No intervalo entre absorção e excreção, os medicamentos entram em contato com seus receptores celulares, produzindo um efeito. Então, a absorção nada mais é do que a passagem do fármaco do local de administração para a circulação sanguínea. E para o medicamento entrar em contato com o organismo, é necessário que ele seja administrado por diferentes vias de administração, enteral e parenteral. A via enteral é a via que utiliza o trato gastrointestinal, via oral, sublingual e retal. A via parenteral não utiliza o trato digestivo, são exemplos a via endovenosa, intradérmica, subcutânea e intramuscular. Vamos falar da principal via de administração dos medicamentos, a via oral. Os medicamentos administrados por via oral, eles entram em contato com a mucosa gástrica. A mucosa gástrica ela é extremamente espessa, formada por células epiteliais que promovem uma camada de resistência à absorção dos fármacos. Como já dissemos, a absorção dos fármacos nada mais é do que a passagem do medicamento do local de administração para a circulação sanguínea. Já no intestino delgado, a mucosa possui um epitélio cilíndrico simples com uma grande rede de microvilosidades que aumentam a superfície de contato desse tecido, aumentando assim o processo de absorção dos medicamentos. Existem inúmeros fatores que interferem na absorção dos fármacos. Ligados à via de administração, temos a área da superfície absortiva. A presença de vilosidades intestinais fazem com que o processo de absorção nesse tecido seja extremamente eficiente em comparação ao da mucosa gástrica. A circulação no local de administração é extremamente importante para o processo de absorção. Quanto maior a circulação nos tecidos, maior será o processo de absorção. O pH também interfere no processo de absorção. Sabemos que os fármacos possuem a característica de ácidos fracos e bases fracas, e dependendo do meio onde esses medicamentos se encontram, o processo de absorção pode sim ser influenciado pelas diferenças de pH. O tamanho e a forma das partículas também interferem no processo de absorção. Substâncias sólidas precisam se desintegrar e depois serem absorvidas. Substâncias líquidas precisam se dissolver nos líquidos corporais para posteriormente serem absorvidas. E as substâncias gasosas, que possuem uma grande facilidade de penetrar através das membranas, são absorvidas com rapidez intensa. A forma farmacêutica e os adjuvantes farmacotécnicos também interferem bastante no processo de absorção. Por exemplo, a presença de substâncias nas cápsulas podem retardar o processo de absorção dos medicamentos e os revestimentos dos comprimidos também. A concentração do fármaco no local de absorção também tem a sua importância. Quanto maior a concentração do fármaco no local de absorção, maior será a eficiência dessa absorção. E fatores ligados ao indivíduo faz referência ao esvaziamento gástrico e à presença de alimentos no estômago que pode, por muitas vezes, retardar o processo de absorção. Existem condições patológicas que retardam o processo de absorção dos fármacos. Por exemplo, a figura mostra o epitélio intestinal íntegro. A partir do momento que esse epitélio intestinal se encontra danificado pela presença de úlceras, a capacidade absortiva desse tecido reduz drasticamente. O mesmo acontece com a mucosa gástrica. A presença de úlceras gástricas também retarda o processo de absorção.
O pH no local de absorção e o grau de ionização dos fármacos também interferem bastante no processo de absorção. Imaginemos um fármaco básico no estômago. Quando uma substância básica entra em contato com os líquidos corporais, ela rapidamente se dissocia. Imaginemos agora um fármaco ácido. Quando esse fármaco ácido entra em contato com os líquidos corporais, eles também sofrem dissociação. Fármacos ácidos se dissociam nos líquidos corporais, formando espécies ionizadas. Então temos aqui uma substância não ionizada e uma substância ionizada. Substâncias básicas, fármacos básicos, também sofrem processo de ionização. Aqui o fármaco básico não ionizado e aqui o fármaco básico ionizado. Sabemos que substâncias carregadas, íons, não conseguem atravessar as membranas com facilidade, ou seja, substâncias ionizadas não atravessam a membrana com facilidade e também não são absorvidas com facilidade. Já substâncias não ionizadas não possuem cargas e atravessam a membrana com bastante facilidade. No estômago, sabemos que existe uma grande quantidade de HCl. Esse HCl se dissocia e libera íons H+. Fármacos ácidos, na presença de íons H+, originados do estômago, favorece a formação da espécie não ionizada. Temos aqui o fármaco não ionizado. Ele se dissocia, formando A- e H+. A partir do momento que o estômago libera H+, eu estou dando H+ para essa reação e ela se desloca no sentido de formar a espécie não ionizada, que é mais facilmente absorvida, ou seja, fármacos ácidos em ambientes ácidos são bem absorvidos. Já os fármacos básicos em ambientes ácidos são pouco absorvidos, porque a presença de hidrogênio reage com a hidroxila, formando água, reduzindo a quantidade de hidroxila nesse lado da reação, favorecendo a ionização do fármaco não ionizado, ou seja, fármacos básicos em ambientes ácidos não são bem absorvidos, porque prevalece a forma ionizada. No intestino delgado, nós temos uma grande quantidade de substâncias básicas, ou seja, é um meio alcalino. Então vamos imaginar uma substância ácida em contato com os líquidos corporais do duodeno. Ela se dissocia em A- e H+. E uma substância básica também se dissocia em B+ e OH-. A presença intensa de hidroxilas nessa região faz com que o fármaco ácido não seja absorvido com bastante facilidade, porque esse H+ da reação reage com a hidroxila do meio, favorecendo a formação da espécie ionizada, ou seja, o equilíbrio é deslocado no sentido de formação da espécie ionizada, que, como já sabemos, não é bem absorvida. Entretanto, fármacos básicos em ambientes básicos são bem absorvidos, porque a presença de hidroxila nessa região favorece o deslocamento do equilíbrio no sentido da formação da espécie não ionizada, que é mais facilmente absorvida.